Nos últimos dias de abril de 1945, com bombas soviéticas caindo sobre Berlim, um incêndio lavrava no jardim da chancelaria do Reich. Não era o inferno da batalha, mas um ato deliberado. Adolf Hitler, o autoproclamado Führer do Terceiro Reich, estava destruindo seus arquivos pessoais, diários, cartas, documentos oficiais, todos consumidos pelas chamas, uma tentativa final de apagar o registro de seu governo e de sua vida. Ou assim se acreditava. Por décadas, historiadores presumiram que o inferno havia devorado tudo, deixando um vazio em nossa compreensão dos últimos dias de Hitler. O próprio homem, juntamente com sua amante que se tornou esposa, Eva Braun, foram confirmados mortos nas ruínas do bunker sob a chancelaria. Seus corpos queimados às pressas, irreconhecíveis. O silêncio da sepultura, ao que parecia, encobriria para sempre a verdade daquelas últimas horas desesperadas. Então, uma descoberta notável quebrou o silêncio. Em novembro de 1945, 5 meses após a queda de Berlim, um oficial francês chamado Raymond Rose foi encarregado de examinar os destroços da chancelaria. Em meio aos escombros e destroços, ele se deparou com um esconderijo secreto, uma caixa de metal escondida em um canto esquecido. Dentro, havia um tesouro de documentos, telegramas, cartas e anotações pessoais, que de alguma forma sobreviveram às chamas. A caixa e seu conteúdo acabaram parando nas mãos de um colecionador particular. Durante anos, esses documentos permaneceram escondidos do público, seus segredos desconhecidos. Somente recentemente, com a decisão do colecionador de compartilhar seu achado com historiadores, é que o impacto total da descoberta do comandante Rose foi percebido. Esses frágeis pedaços de papel oferecem um vislumbre sem precedentes do coração do regime nazista durante seu colapso final e agonizante. Os documentos pintam um quadro vívido da vida dentro do bunker de Hitler durante aqueles últimos dias. O ar era denso de tensão, medo e o odor fétido de ar viciado e corpos sujos. Parecia um cenário de filme de terror, claustrofóbico e sufocante. O bombardeio constante da artilharia soviética sacudia as paredes, transformando cada momento que passava num verdadeiro tormento. Era como se o próprio inferno estivesse se aproximando. A comida era escassa, dormir era um luxo, e a morte parecia espreitar em cada canto. A situação era desesperadora, como um pesadelo sem fim. O próprio Hitler era uma sombra do que tinha sido. Já não existia o orador carismático que havia cativado uma nação. Aquele Hitler vibrante e cheio de energia tinha se transformado em pó. Em seu lugar estava um velho fisicamente frágil e mentalmente instável, consumido pela paranoia e delírios de grandeza. A derrota iminente e o peso de suas ações o estavam destruindo. Ele se arrastava pelos corredores do bunker, o corpo tomado por tremores, a mente nublada por medicamentos e pelo desespero. O fim estava próximo, e ele sabia disso. Em meio ao caos e desespero, uma figura permaneceu firmemente leal, Eva Braun. Suas cartas, escritas nas últimas semanas, revelam uma mulher profundamente apaixonada, escolhendo encarar o abismo ao lado de seu Führer. Meu querido, ela escreveu em 19 de abril, eu ficarei com você aqui, aconteça o que acontecer, nosso destino é um só. Há uma praticidade arrepiante em suas palavras, enquanto ela descreve seu pacto suicida, um testemunho macabro de sua história de amor distorcida. Mesmo diante da morte, um vislumbre de esperança, por mais fraco que seja, pode ser visto em sua escrita. Talvez, ela pondera em uma carta datada de 22 de abril, um milagre aconteça e nossos bravos soldados virem o jogo, livrando-lhes da morte. É uma esperança que logo se extinguiria. Em 20 de abril de 1945, Adolf Hitler celebrou seu 56º aniversário. Um evento sombrio e discreto. A pompa e a cerimônia de costume estavam ausentes, substituídas por uma palpável sensação de pavor. Nem mesmo a presença de oficiais leais do partido e membros da juventude hitlerista, com rostos jovens, trazidos para uma última e desesperada demonstração de apoio, conseguia mascarar a atmosfera de desgraça iminente. Testemunhas descreveram Hitler como retraído e distante, mal reconhecendo aqueles que o felicitavam. A faísca, o fogo que uma vez incendiou seus seguidores, havia se apagado. Apenas um presente pareceu despertar alguma emoção nele.
um retrato autografado de Eva Braun com a inscrição "Ao meu Führer", da sua fiel Eva. Seria uma de suas últimas trocas antes de seu fim compartilhado. À medida que o estado físico e mental de Hitler se deteriorava, uma luta pelo poder explodiu dentro do bunker, documentada numa série de telegramas frenéticos. Hermann Göring, o sucessor designado de Hitler, viu uma oportunidade de tomar o controle. Em 23 de abril, ele enviou um telegrama para Hitler, perguntando sobre sua capacidade de assumir o comando. Sem obter resposta, Göring, encorajado e imprudente, enviou outro telegrama, desta vez para outros oficiais de alto escalão, informando-os de sua intenção de assumir a liderança. Foi um erro de cálculo fatal. Os telegramas, interceptados por Martin Bormann, o astuto e ambicioso secretário de Hitler, foram apresentados ao Führer como prova da traição de Göring. Enfurecido, Hitler destituiu Göring de seus cargos e o expulsou do partido nazista. Bormann, aproveitando a oportunidade, consolidou seu próprio poder, tornando-se o guardião do Führer, cada vez mais isolado e delirante. Na última semana de abril, as ruas de Berlim eram um verdadeiro inferno. As tropas soviéticas, movidas por vingança e pela vitória iminente, se aproximavam do coração da cidade. Mesmo com o Reich desmoronando ao seu redor, Hitler permanecia fixado em sua própria visão distorcida de resistência. Ele se recusou a fugir de Berlim, rejeitando os apelos de seus conselheiros para escapar para os Alpes da Baviera, onde uma última resistência poderia ser tentada, algo como um último grito de guerra. Em vez disso, Hitler mergulhou ainda mais em seus delírios. Ele emitia ordens militares fantasiosas, comandando exércitos que não existiam mais, agarrando-se à crença de que uma reviravolta milagrosa ainda era possível, como um gol de placa nos acréscimos do segundo tempo. Seus generais, antes cegamente obedientes, agora enfrentavam uma escolha impossível: seguir as ordens de um louco e se condenar à derrota certa, ou desobedecer ao seu Führer e arriscar sua ira. No caos daqueles últimos dias, rumores de planos de fuga circulavam. Alguns sussurravam que Hitler escaparia milagrosamente, talvez para uma fortaleza secreta nas montanhas, ou até mesmo para a América do Sul, um paraíso para nazistas em fuga. Esses rumores persistiram por muito tempo após a guerra, alimentados por teorias da conspiração e pelo medo persistente do retorno do Führer. A CIA, assombrada pelo espectro de uma ressurgente ameaça nazista, dedicou recursos consideráveis para rastrear criminosos de guerra foragidos, incluindo o próprio Hitler. Documentos recentemente desclassificados revelam que pistas foram investigadas na Argentina e na Colômbia, com relatos surgindo até 1955 de um homem com uma semelhança impressionante com Hitler vivendo sob uma identidade falsa. Embora essas investigações tenham se provado infrutíferas, elas destacam o poder duradouro do mito nazista e o legado persistente do reino de terror de Hitler. Os documentos descobertos pelo comandante Rose, juntamente com os arquivos recém-desclassificados da CIA e a contínua liberação dos arquivos argentinos, oferecem mais do que um simples vislumbre do passado. Servem como um lembrete da fragilidade da democracia, do poder sedutor do ódio e das consequências devastadoras da ambição desenfreada. A história dos últimos dias de Hitler não é apenas uma nota de rodapé histórica. É um conto de advertência, ecoando através das décadas, nos incentivando a confrontar a escuridão em nosso próprio tempo. Nas palavras do filósofo George Santayana, aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. E os ecos do bunker, fracos, mas inconfundíveis, ainda ressoam hoje. E você? Conhece algum detalhe que não foi abordado aqui? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like e continuem curiosos.